Outra informação que a gente, outro atributo que a gente pode colocar que é importante, tá? É o seguinte: eu posso requerer o preenchimento obrigatório de um determinado input. Para isso, basta que eu coloque aqui no input que eu quero torná-lo obrigatório um atributo chamado required. Então, se você tentar enviar esse formulário para o servidor sem preencher esse input, vai ser gerado um erro de que você necessita informar algum valor, tá? É obrigatório o preenchimento de algum valor para esse input. Vamos ver aqui como é que vai ser apresentado. Então, se eu tentar enviar aqui, ó, enviar para o servidor, como o meu navegador aqui está no idioma inglês, tá? Ele pede para, no termo inglês, né, por favor, preencha este campo. Tá? Se eu preencher esse campo com Francisco e não preencher a idade, vai passar normalmente. Vejam que a idade user não tem nenhum valor. Tá? Por quê? Ele passou porque eu não botei o required lá em idade e user. Vamos ver agora como é que a gente coloca um radio, tá? Uma opção radio, um input radio, que possibilita a escolha de uma opção dentre várias. Tá? Então, por exemplo, qual é o curso que você faz? Spam, qual é o seu curso? E aqui a gente colocaria um radio, tá? Um div aqui, input, type, recebe um radio. Veja aqui que o tipo de entrada de dado aqui vai ser um radio, que é aquela forma de marcar um ticket, tá? Um ticket não, uma bolinha como opção. Tá? Name aqui vai ser curso user. Value, tá? Vamos supor que seja SI, tá? para sistemas para internet. Então aqui está. Dá um enter aqui. E aí a gente coloca aqui abaixo o label for SI, tá? SI. E aí o rótulo vai ser sistemas para internet. Aqui está. Faltou somente colocar o ID aqui. SI. E aí se tiver outra opção, a gente pode puxar o div aqui. Então a gente, qual é o seu curso? A gente tem aqui uma opção. Tá? E a gente pode selecionar, criar aqui outro div. Input, type, radio. O name aqui, se a gente quiser criar um grupo de respostas, um grupo de possibilidades que o usuário selecione apenas uma delas, tá? Qual é o seu curso? Apenas um dos cursos. Então a gente tem que colocar aqui o mesmo name para todas as opções que a gente quer colocar exclusividade, ou seja, que o usuário selecione apenas um. Então vou colocar aqui o curso user value redes ID recebe redes. E aí label for redes de computadores. Certo? E aí vamos renderizar. A renderização aqui vai ficar melhor se a gente substituir qual é o seu curso de spam para div. Então vamos mudar aqui spam para div. Quando a gente renderizar aqui, então, qual é o seu curso? Ou sistemas para internet ou redes de computadores. Os dois a gente não pode selecionar. Tá? Se a gente quiser acrescentar uma terceira informação aqui, você copia esse mesmo input, deixa, tá, o mesmo valor para o name, que é curso e user, e muda apenas as informações do value e do ID. Lembrando que aqui tanto faz eu clicar na bolinha, tá, como clicar aqui no nome. Tá? Então
Opa, aqui não está funcionando redes computadores. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Tá? ID, faltou aqui o S, tá, do for. Agora sim, a gente dá F5. Tanto faz clicar no nome embaixo como na bolinha. A próxima opção que a gente tem aqui é colocar aqui um checkbox. Tá? Esse aqui é a bolinha, o check é aquele ticket em que a gente pode marcar mais de uma opção. Então, div qual é sua preferência de compras. Então, pode criar aqui também novamente um div. Input type checkbox name compras user, e o value aqui a gente pode botar eletrônicos e o ID, tá? LT. Novamente aqui a gente coloca o label for LT, tá? Eletrônicos. Poderíamos colocar aqui um segundo tipo de compras, né? Vou copiar aqui esse div todo, tá? Esse div todo aqui, deixo o type checkbox, continua, o name também, o mesmo valor do name para representar um agrupamento de respostas, tá? Aqui eu só vou alterar aqui o value, vou alterar para livros, e o ID aqui livros. Novamente o for eu faço associação com o ID, tá? E aqui no rótulo, naquilo que vai ser apresentado para o usuário, eu coloco livros e artigos de repente, tá? E aí vamos colocar aqui uma terceira opção de eletrônicos, livros e outros. Então vamos botar aí outras compras. Outros, o ID, outros também, tá? Outros, e o rótulo aqui, outros itens, tá? Quando a gente for renderizar essa informação, esse div, vocês vão ver, tá, aqui como é que ficou a renderização. Qual é a sua preferência de compras? Eletrônicos, livros e artigos. Veja que, diferentemente do radio, tá, a gente pode selecionar mais de uma opção. A próxima informação que a gente pode requerer do usuário é o seu e-mail. Então a gente poderia colocar aqui, ó, label for e-mail, informe seu e-mail, e aqui a gente colocaria input type. Lembrando que o e-mail ele é um texto, tá? Então input text, type text, e o name, que é obrigatório, tá? Então a gente coloca aqui e-mail, e o ID, tá? Que é e-mail. Lembrando que os valores aqui do for e do ID, tá? Devem ser iguais. Novamente aqui a gente bota o BR para dizer que tem uma quebra de linha. E aí eu fiz uma pequena confusão aqui, que na verdade não é um type text livre, né? Esse type text aqui ele vai ser um e-mail. Então eu quero que o que o usuário digitar nesse type, tá, que vai receber um texto, que ele esteja na estrutura de um e-mail, na formação de um e-mail. Que formação é essa? Tem um prefixo, todo e-mail tem um prefixo, em seguida tem o arroba, tá? E depois do arroba tem um sufixo que tem pelo menos um ponto, tá? Então a gente vai colocar dessa maneira e aí vai fazer uma validação. Vamos lá. Voltando aqui na renderização, veja que apareceu aqui agora informa o seu e-mail, e a gente vai colocar aqui somente a palavra teste. Tem que botar aqui Francisco, que é requerido. Então teste, se a gente tentar enviar, ele vai dizer que aqui onde tem informa o seu e-mail, você deve incluir um arroba como parte de informação do e-mail. Então a gente adiciona aqui o arroba,
e ele diz que teste arroba é incompleto. Você deve colocar aqui um sufixo, tá? Um sufixo. E aí quando a gente colocou somente arroba sufixo, ele funcionou. Não precisa aqui nesse caso do ponto, tá? Ele passou mesmo sem o ponto. Voltando aqui, a gente poderia criar até um sistema de logins, né, em que seu e-mail seria o seu login, tá? Aqui o login, e a gente vai pedir que seja cadastrada aqui uma senha. Label for senha. Senha do usuário. A gente tem aqui o input, type. E aí vocês devem saber que quando a gente pede uma senha, o usuário vai digitando a sua senha e esse texto ele vai sendo substituído por por um asterisco ou por uma bolinha, né? De forma que quem estiver ao lado do usuário não consiga fazer a leitura. Esse tipo ele é chamado de type password. Name é senha, ID, senha. Tá? E aqui um BR. Então vejam aqui o seguinte, que quando a gente vai colocar aqui senha, teste, arroba sufixo, e a senha do usuário, pode ser aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Tá? Veja que a senha ela está escondida, substituída por essas bolinhas aqui, certo? Só para seguir aqui o padrão, vamos colocar aqui name user e senha user também. Tá? Muito bem, vamos adiante.